Para a nossa próxima palestra, a gente vai explorar as vantagens e os desafios dos modelos de assinatura nas categorias FMCG. Plataformas, controle de estoque e ruptura, planejamento, sortimento versus quantidades. Para falar sobre assinaturas e recorrência, convidamos ele que é formado em marketing pela ISPM, com especializações em aceleração digital e empreendedorismo em economias emergentes. Ele atua em grandes empresas desde 2006, com passagens pela Pfizer, Bang e Garoto. Em 2014, ele entrou na Nestlé, sendo o responsável pela liderança da criação do Clube de Assinaturas da Dutch Gusto. Convidamos Guilherme Almeida, ele que é Head de E-Commerce da Nestlé. Fala, Guilherme, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Prazer imenso te receber aqui. Tivemos um super papo semana passada, né? E agora, cara, vou te deixar super à vontade aí para você trazer esse conteúdo para a gente. Obrigado. Maravilha. Vamos lá, então. Então, com a oportunidade de construir uma relação duradoura entre marca e consumidor, as empresas estão se voltando cada vez mais para as assinaturas. Hoje, a gente é assinante de uma série de serviços que a gente muitas vezes nem percebe. Então, do Netflix ao supermercado que a gente pede no Prime, o trânsito que a gente vai ouvindo nossa música, a ligação, né, da portaria que chegou aquela caixa de vinhos que você tanto estava esperando. Hoje a gente pode ir no trabalho com roupas inéditas que chegam em casa para a gente, né, sem a gente ter mais que ficar indo nos shoppings escolhendo. E, é claro, a barba feita por aquele programa de assinaturas de lâminas que estão sempre boas, que não é hoje o meu caso. Então, as assinaturas aumentam muito o nosso amor pela marca, com aquelas que a gente se relaciona, a flexibilidade, a personalização, o acesso a conteúdo, e aqueles bens físicos que são entregues para a gente nos ajudam muito a nos sentir cada vez mais próximos e felizes com ela e com as nossas vidas. Então, falando um pouco como tudo começou. A assinatura é algo bastante antigo, na verdade, não no modelo que a gente conhece hoje, mas é algo que vem do século XVII. Então, é um fenômeno econômico bastante isolado que acontecia, na verdade, na Inglaterra. As publicações editoriais e livros da época eram pessoas que subsidiavam. Então, quem fazia aquele subsídio tinha o direito de ver outras publicações que não só aquelas que a própria pessoa tinha patrocinado. Então, começou-se um clube de assinatura nas bibliotecas em que você poderia ler não só aqueles livros que você financiou, mas todos os livros que tinham disponíveis. Os tempos de hoje, né? Então, não é novidade para ninguém. A gente se lembra no nosso passado, a assinatura de jornais, revistas das mais variadas, desde aquelas para a gente quanto para os nossos pais. Então a assinatura está na nossa vida há bastante tempo. E ela está também de uma forma que a gente nem pensa no dia a dia. Então ela está em contas de luz, de água, de gás, da net, né, ou nossas contas de celular. Tudo isso são modalidades de assinatura. A gente não percebe porque são contas do dia a dia, mas sim, são serviços que a gente paga mensalmente, né? Alguns você recebe faturas maiores ou menores de acordo com o seu uso, mas em geral são serviços que, se você desligar, você perde aquela oportunidade de usá-lo. Como que está o mercado mundial hoje de assinaturas? Então, a gente não conhece esse número e realmente ele espanta, mas 18% de todas as transações feitas por cartão de crédito são para algum tipo de assinatura. Talvez não aquelas assinaturas, né, de internet que a gente tem feito ultimamente, mas algum tipo de assinatura. Isso corresponde no mundo a quase 7,4 trilhões de dólares. É um efeito enorme que assinaturas trazem no mundo. E esse novo contexto, né, em que essas novas assinaturas estão ficando cada vez mais populares, tem trazido um crescimento anual bastante forte. Então, a gente está falando aí na casa de 17,3% nos últimos 5 anos. Quando a gente fala do mundo da indústria ou dos e-commerces diretos, a gente estima, né, que até 2023, pelo menos 75% das indústrias ou dos e-commerces diretos das indústrias vão oferecer algum tipo de assinatura. E por que isso tem se tornado tão popular? Porque com os crescimentos das gerações, principalmente Z e X, a gente tem
visto um novo formato, né, de ver as coisas, que é muito mais o usar e não o ter propriedade sobre. Então, você não precisa mais comprar aquele bem que você quer usufruir por um tempo, ou enfim, mesmo às vezes por mais tempo, mas você tem que ter o uso daquilo, aquilo que te importa. E quando a gente olha esses dados, olhando um pouco nos Estados Unidos, que tem um pouco mais de métricas para falar sobre isso, quase 80% da geração X tem algum tipo de assinatura e mais de 90% da geração Z tem algum tipo de assinatura. Então, quando a gente olha as gerações passadas, né, que os números são menores, essas gerações vão passando, né, elas vão evoluindo também, vão crescendo nesses números de assinatura, mas também, né, as primeiras gerações vão saindo do mercado e, com certeza, no futuro nos espera um cenário, então, bastante positivo aí de mais de 90% de assinantes. Assinaturas têm 6 principais modelos. Então, o primeiro deles, assinatura de caixas, que é bastante conhecido aqui no Brasil. Então, geralmente são produtos de nicho ou algum tipo de curadoria que o consumidor quer ter. Eles podem também ser usados para abastecer a sua casa, mas, em geral, as pessoas usam muito para descobrir ou para serem encantadas com alguma coisa. Então, um padrão que a gente tem aqui, né, clube de cerveja ou vinho, geralmente você assina 2, 4, 6 itens por cada mês, escolhe um tier de preço que a gente quer pagar em cima disso, e eles chegam mensalmente na nossa porta com alguém dando essa curadoria. O que é bacana desse clube? Que você acaba se tornando um entendedor ou se sentindo um entendedor daquele tema sem realmente ir mais atrás do que somente receber a assinatura em cima daquilo. Então, alguém escolhendo aqueles rótulos para você e explicando como harmonizar, por que harmonizar, como que funciona, que região que é, e um pouco mais sobre a qualidade daquele item. Hoje são mais de 7 mil clubes pelo mundo desse tipo, e é um clube de alta fidelidade. Então, mais de 35% dos consumidores que estão nesses clubes têm pelo menos 3 pedidos no seu histórico. O segundo modelo é o modelo de associado, né, o que a gente chama lá fora de membership. Então, aqui o foco do consumidor que faz esse tipo de assinatura é reduzir custo e ter acesso a algumas coisas exclusivas. Então, principais benefícios, né? Frete grátis, exclusividades, você pode fazer aluguel de itens como roupas por lá e também ter desconto nesses itens. Algo que chama bastante atenção, quando a gente olha o Amazon Prime, são 100 milhões de assinantes pelo mundo e esses assinantes têm 4 vezes mais gastos do que um consumidor habitual do Amazon. Então a gente olha a potência que a assinatura traz realmente para a indústria, né, ou para os modelos que estão trazendo esse tipo de assinatura. O terceiro é o chamado de Assine e Economize. Então, o foco do consumidor aqui é redução de custo e ter produto recorrente. Então, não é aquele item que você espera que a empresa escolha por você. Você escolhe aquele item e quer receber periodicamente na sua casa. Então, você geralmente escolhe se vai ser mensal, a cada 2 meses ou a cada 2 semanas. Enfim, você escolhe o período. Você escolhe a quantidade de itens por ciclo que você vai receber, e geralmente existe um aviso antes de rodar o próximo chamado ciclo, né, da assinatura, para que você possa dizer sim, pode seguir ou não, essa específica eu quero pular por algum motivo, ou estou viajando, ou ainda tenho minha despensa cheia. Então, o bacana é que estima-se que tem pelo menos uns 400 mil usuários desses clubes no Brasil, e 15% dos shoppers como um todo, né, online, tem algum tipo de assinatura. Então, ainda o Brasil tem muita oportunidade perto do restante do mundo, mas a gente já está começando a ter algum tipo de protagonismo. O quarto, e acho que muito conhecido por todos, principalmente nessa época que a gente passou, é mídia e streaming. Então, aqui são acessos que a gente tem, a gente assina para ter acessos a conteúdos. Então, não é nenhum bem físico, mas é um conteúdo que geralmente vem por algum aplicativo, né? Seja pela televisão direto, pelo celular ou qualquer outra frente. Então, os mais populares, rádio ou os podcasts, notícias, então, por exemplo, Valor Econômico ou UOL, ou Folha, na verdade, tem alguns lugares que você quer entrar e você precisa ser assinante para ter acesso àquele conteúdo. Filmes, então, com Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e outros bastante conhecidos no mercado.
e de músicas, que o principal é Spotify, que no mundo concentra 150 milhões de assinantes, e também pessoas, né, compradoras online, também têm a mesma taxa de assinatura do que no modelo anterior, de 15% dos compradores online faz algum desse tipo de assinatura. A assinatura digital é uma delas que a gente menos percebe no dia a dia ou entende com facilidade o modelo, mas tem coisas bastante interessantes. Então, aqui são acessos a produtos através exclusivamente dos seus dispositivos, seja móvel ou computador. Então, geralmente, quando você assina um produto desse, você consegue ter mais funcionalidades, né? Acesso a mais funcionalidades, armazenamento, que é o caso aqui do exemplo do iCloud, ou ter acesso a uma comunidade. Então, existe quem tiver curiosidade depois em procurar, existe uma comunidade que você entra por assinatura, que chama Workfrom, desculpa. É como se fosse um coworking digital. Então, você tem acesso a pessoas que estão dentro dessa comunidade, você pode ver palestras, webinars dessas pessoas, você pode marcar cafés com elas, então você sabe que para que startup ou para que empresa essa pessoa trabalha, você consegue se conectar com ela mais facilmente para trocar figurinhas no dia a dia. Então é bastante interessante, principalmente no cenário que a gente vê a explosão do home office, o entendimento mais claro das indústrias, né, ou das empresas no home office. Essa é uma modalidade que tende a crescer bastante. E o outro que também é bastante interessante quando a gente olha é o Tinder. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje o Tinder você tem níveis diferentes que você pode ter de assinatura. Então, antigamente tinha só o modelo gratuito, que você, né, escolhia quem que você gostava e via se dava match ou não. Hoje, de acordo com o nível que você tem de assinatura, né, quanto mais você paga, mais exclusividade você tem. Então, você consegue ver primeiro quem te deu um match, por exemplo, para você só dar se realmente você estiver interessado. Você tem exclusividade a ter match antes de outras pessoas que não pagam, então você tem mais chance de pegar aquela pessoa, dar match, na verdade, naquela pessoa desejada. Então, algumas coisas que o modelo realmente interfere até no nosso estilo de vida, como que a gente vai, né, conviver no futuro, até o cônjuge que a gente vai ter, simplesmente porque a gente pagou mais no modelo de assinatura. Então, isso é super interessante. E aqui um exemplo que eu coloco de dimensão, o LinkedIn, né? O LinkedIn são 600 milhões de pessoas pelo mundo, é uma rede social bastante estabelecida, e quase 40% das pessoas que estão no LinkedIn assinam o LinkedIn Premium. Então, isso também é algo super interessante, porque quanto mais você depende dessa assinatura, né? E no LinkedIn é claro que ela te ajuda no mercado de trabalho, mais você tende a seguir para esse modelo de assinatura. O sexto serviço que a gente traz de assinatura, o sexto modelo que a gente traz de assinatura, é o chamado de Software as a Service. Então, aqui é um pouco mais antigo esse modelo e muito mais usado, na verdade, B2B até. Então, você tem aquisição de licença de software sem a necessidade de compra dele. Então, por exemplo, Photoshop, pacote Office, é comum que você não compre mais, né, o CD numa loja para instalar e que você tenha propriedade sobre aquilo, mas que você pague uma anualidade sobre aquele pacote que você tem. E aqui, algo bastante interessante, existem tipos diferentes de pacotes para você escolher. Então, você tem aqueles que são preços fixos, aqueles que são pague de acordo com o que você usou, tem aqueles que você contrata pacotes específicos de acordo com a sua necessidade, tem aqueles que você contrata de acordo com o número de licenças que você precisa, e tem aqueles que é totalmente customizável, que você contrata por pacote mais quantidade de licenças daquele pacote. Então, outro exemplo muito interessante que cresceu muito ultimamente, o Magento, por exemplo, que é uma plataforma que a gente usa lá na Nestlé. A partir do momento que ela começou a ser não uma compra, mas um uso de licença, um Platform as a Service, ela cresceu demais o faturamento dela, só por ser muito mais flexível para o usuário. Então, é outro caminho aqui bastante forte. Ponto interessante, são 36 milhões de assinantes do Office, então a gente olhando com as demais assinaturas, engraçado que não é tão grande, talvez muitas empresas ou formatos distintos que as pessoas adquirem os softwares. E outro dado muito interessante é que esse tipo de serviço, ou até mesmo os de mídia e streaming, 34% das pessoas que assinam começam pelo teste grátis. Então é muito importante que você dê, né,
um mês para a pessoa testar, se familiarizar com aquilo, e ela gostando, ela continua. Então essa é a principal porta de entrada desses serviços. E aqui como que funciona a jornada de compra, né, de um assinante? Quando a gente compra um produto ou adquire um serviço, você, né, não é novidade para ninguém uma jornada de um consumidor. Então você conhece o produto, desperta interesse, depois você, né, procura mais sobre ele, e aqui tem bastante o efeito roubo, né, que você procura online, compra offline ou vice-versa, e até o momento que você faz a aquisição. Geralmente, a assinatura ela acaba entrando num cenário mais próximo já da compra. Então, a pessoa, para ela se tornar assinante, como eu falei no slide anterior, ela teve um teste de um mês grátis para realmente entender que ela gosta daquilo e depois ela se tornar assinante. Nos outros modelos, por exemplo, de assinatura de produtos que chegam em recorrência em casa, por exemplo, geralmente ela já é uma compradora daquele site de 2, 3 vezes, e aí ela entende que, nossa, realmente, eu compro toda hora nesse lugar, eu me tornar assinante talvez faça mais sentido. Então a assinatura é realmente um modelo que as pessoas elas compram depois de já ter um conhecimento mínimo do produto na maioria das vezes. Tá? E aqui a gente começa a falar um pouco que as assinaturas vão bastante além da venda, e a gente tem muita oportunidade que daquelas que a gente não está capturando, a gente pode abrir nossos horizontes e pensar em assinatura como muito mais do que vender, mas também como conhecer melhor o consumidor e outras frentes. Então, alguns exemplos interessantes. Então, primeiro aqui, a gente tem os programas, né, de assinatura de Assine e Economize. Então, 2 exemplos aqui do Shopper e da Amazon. O primeiro ponto deles é o poder de compra que você dá para o consumidor. Então, geralmente, esses lugares eles te dão custos menores, e menores até do que quando você vai no supermercado. Então, para você é bom porque você ganha poder de compra. O segundo é que sua despensa está sempre abastecida, e itens básicos você não tem que se preocupar mais com isso. Então, a sua ida ao supermercado deveria ser focada naqueles itens que você precisa conhecer melhor, ou itens de impulso, muito mais do que aqueles itens de recorrência. E isso é muito positivo também para a indústria, quando você pensa dessa forma, porque tem menos chance do consumidor trocar o seu item uma vez que ele entrou, né? Não é pego por concorrentes no meio da jornada. E o outro é o tempo extra. Então, você deixando de ir no supermercado para comprar esses itens, você tem mais momentos aí de lazer, de felicidade, ou para qualquer outra coisa da sua vida. Quando a gente olha o ambiente indústria, a gente olha outras possibilidades que essas assinaturas podem prover. Então, primeiro são serviços, né? Qualquer clube desse de assinatura pode usar como sampling, mídia, CRM, para os consumidores dessa indústria, ou até mesmo insights. Então, eles possibilitam mais do que nunca você conhecer a exata cesta desse shopper. Então, você consegue ter um acesso que geralmente você não tem tão fácil quando você olha, né, mais demográfico, ou usando Nielsen ou esses outros métodos mais tradicionais. Você consegue entender melhor a cadência de compra e consumo médio desse consumidor. Então, você sabe exatamente quanto que ele usa por mês, de acordo com as recompras que ele tem. Você entende melhor a elasticidade de preço, porque pode ser que, a partir de um certo momento, ele deixe de assinar aquele item, quando, por algum motivo, o mercado está trazendo coisas mais baratas, ou ele viu algum outro concorrente no mais barato. Então, o clube de assinatura poderia te trazer esses insights. E você também conhece muito bem as diferenças regionais. Então, você consegue entender como que a população de cada um dos mercados interage com esse tipo de produto. O segundo que eu quero trazer aqui são os muito conhecidos de vinho e cervejas. Então, o primeiro ponto muito interessante que a gente tem aqui são, primeiro, uma curadoria total, então uma ficha técnica que eles te trazem para você conhecer mais e se ver muito mais como um conhecedor daquele produto. Então, isso já é um grande serviço que eles te exploram. E tem mais algumas coisas que o consumidor tem com isso. Então, primeiro, ele consegue experimentar mais rótulos, né, sem precisar ficar procurando, pesquisando, estudando sobre isso. Tem alguém fazendo isso para ele. E quem gosta desse tipo de produto, gosta da curadoria. O outro é a experiência de um verdadeiro sommelier. Então, você realmente consegue conhecer bem a vida de um sommelier, né, ou como que funciona por essas experiências, ou ter um pouco mais de acesso a isso. O segundo, esses clubes geralmente dão acessórios para você usar nessas ocasiões. Então, eles te dão aquelas lâminas para não gotejar o vinho, ou te dão um aerador, ou enfim, são coisas que aumentam a sua experiência no consumo.
e aqui as indústrias também podem se aproveitar muito, muito desses brindes. E serviços que eles trazem, então, demanda por lotes únicos, então uma vinícola, por exemplo, ou uma cervejaria pode fechar um lote muito grande para mandar direto para 100 mil assinantes. Isso ajuda muito a indústria, né, principalmente na questão de planejamento de demanda. Ajuda também, né, quando você fecha com um clube de assinaturas desse para mandar o seu item naquele mês, ajuda muito até um awareness, então você coloca um sampling pago na boca de 100 e poucos mil assinantes. E além disso, você também tem os insights. Então você entende mais quanto que cada consumidor pode pagar por garrafa, né, os valores médios, avaliação de cada um dos rótulos, o entendimento de perfis sensoriais, entre outras possibilidades aí que você tem sobre aquele item. Aqui eu trago um ponto, na verdade, para a gente pensar um pouco além da indústria de alimentos. Então, trouxe um exemplo do mercado ou da indústria de moda. Então, hoje é bastante sucesso, principalmente nos Estados Unidos, a assinatura de roupas. E aqui tem alguns insights muito legais, porque para o consumidor você tem a satisfação de estar sempre, né, na moda, sempre precisa comprar itens e tem sempre itens diferentes. Você não precisa ir no shopping fazer suas compras, você tem uma economia por não precisar comprar aquele item, porque você recebe e devolve quando você não quer mais usar aquele produto. E para a indústria, e aí começa a parte muito legal, você tem serviços padronizados, você começa a padronizar tamanhos de roupas, né, sem precisar que quem não tem problema com PMG, esse tipo de coisa, né? Então isso aqui te cria um padrão muito bom. Você consegue testar itens novos, então assim como o vinho, você também testa itens novos, tamanhos, cores, etc. Mas ele te ajuda no lançamento, principalmente, das coleções, porque você consegue entender o que vai dar certo em cada lugar de acordo com esses insights que você já tem de coleções passadas ou de envios que esses clubes te mandam. Então você tem um lançamento muito mais certeiro, tanto na parte dos produtos, quanto nas quantidades de produto por cada região do país. Então esse é outro ponto muito importante. E aqui tem um vídeo que eu queria soltar, mostrando um caso aí interno aqui de casa. Então, esse é um clube de assinatura que a gente lançou há alguns anos atrás, em 2017, e, enfim, ele existe até hoje, né? E aqui alguns aprendizados que a gente teve com ele. Então, primeiro que a gente, como marca Dolce Gusto ou Nestlé, aprendeu muito sobre cada um dos usuários. A gente entendeu que eles tinham a impossibilidade de provar novos sabores e a importância de ter essa prova de novos sabores para cada um deles, para começar a realmente aumentar o mix de produtos, porque geralmente os consumidores acabam consumindo um ou outro item ao longo da sua jornada. O perfil sensorial do brasileiro, então a gente começa a entender muito melhor quem é o brasileiro no mercado de cafés ou bebidas em cápsulas, a cadência de consumo de cada um deles, o formato da caixa, que era um limitador dele ir além daquilo que ele consome, que ele normalmente consome. A necessidade da disponibilidade 100%, porque se o cara tem uma assinatura e você não tem aquele item naquele mês, dá um transtorno para a operação e para o consumidor muito grande. Então isso faz com que, de fato, você tenha que ser perfeito no seu planejamento de demanda. E o último ponto aqui é o aumento de consumo por variação de mix. Então, se a gente conseguir colocar mais mix dentro da casa desse consumidor, ele pode achar outras oportunidades de consumo que não só aquelas que ele está habituado. Então, por exemplo, um chá você pode consumir à noite, por exemplo, diferente só daquele café ou café com leite que você toma no período mais de manhã ou depois do almoço. Então, você consegue colocar novos momentos de consumo para esse shopper, para esse consumidor. Então, com todos esses aprendizados, o que a gente trouxe, né? O primeiro deles foi o lançamento de um novo produto feito especialmente para o Brasil. Então a gente co-criou com o consumidor, primeiro entendeu o perfil, né? O nosso cappuccino, ele tinha um gosto de café com leite porque ele é receita italiana. Então a gente entendeu que o consumidor, na verdade, queria chocolate e canela na receita. Então a gente fez um item específico para isso, perguntando para os consumidores qual seria o nome mais correto, uma vez que a gente já tinha o cappuccino na nossa linha de produto. Então eles também escolheram o nome Mochaccino Canela. E outro ponto muito interessante é que a gente, com o uso do nosso e-commerce direto, a gente
testou esse produto por alguns meses para depois lançar no varejo físico. E quando a gente lançou com muito mais contexto e tendo certeza que ele sendo top 5 de vendas no e-commerce, ele poderia ter o mesmo potencial no offline. Então a gente já leva para os varejistas para eles terem muito mais confiança daquilo que a gente está trazendo. E o último ponto que a gente desenvolveu em cima disso foi um produto que também hoje é disponível em assinaturas. Ele é um sistema de personalização de caixas, então hoje o consumidor tem a possibilidade de escolher uma caixa de 50 ou 100 unidades e colocar exatamente o mix que ele quer lá dentro. Então ele pode tanto inicialmente provar novos itens com o custo de uma só cápsula e não comprar uma caixa inteira e que se ele não gostar ele vai arcar com o custo, né, de R$25 e perder aquele investimento. E o mês dele fica muito mais cadenciado, porque ele compra exatamente aquilo que ele consome no mês. Então, até para o nosso programa de assinatura, você não fica um mês consome o item A, B, no outro mês consome o item B, C. Então, aqui com essa caixa você consegue ter todos os meses a mesma caixa, o que também ajuda muito no nosso planejamento de demanda e na satisfação do consumidor. E isso tudo trouxe para a gente um aumento de 2 vezes o mix, e com certeza isso também tem aumentado o nosso nível de vendas dentro do nosso e-commerce e, consequentemente, da marca como um todo. Então, isso só foi possível com o conhecimento mais profundo do consumidor que veio através do nosso programa de assinaturas. E como considerações finais, então, a gente tem... primeiro as vantagens, né? O melhor planejamento de demanda, fidelidade dos consumidores, melhoria de lifetime value, porque você não precisa mais ficar contactando tanto esse consumidor, principalmente em mídia que tem um custo elevado, né, na jornada. Você tem uma receita assegurada, então você pode já começar teu mês com 10, 20% das suas vendas prontas, sem precisar ir atrás disso. O segundo ponto, né, os desafios que a gente tem, então, a garantia de 100% do estoque que a gente precisa, a gente não pode deixar o consumidor na mão com isso, preparar para que os ciclos ocorram na cadência desejada, né, e não fique pulando, ou que o ciclo demore para acontecer, que ele seja sempre certinho de acordo com a expectativa do consumidor, e um sistema intuitivo que eleve a experiência desse usuário, senão ele vai desassinar e não vai querer mais ouvir falar de você. Possibilidade de ir além do programa, então você conhece mais profundamente o consumidor, você pode desenvolver alguns padrões diferentes do que a gente está acostumado, e você pode fazer mais testes de conceito, e muitas vezes esses dados são ainda mais valiosos do que a própria assinatura. Então, o exemplo que eu dei do mercado de moda, tem muitas dessas assinaturas que não têm lucro com a assinatura em si, mas ela ganha dinheiro com os insights que ela gera para as indústrias têxteis ou, enfim, de moda em geral. Então, outro ponto super interessante. E aqui algumas convicções, né? Primeiro, que a modalidade é super conveniente para produtos recorrentes, ou por isso que eu acredito que 75% dos e-commerces diretos da indústria vão ter algum tipo de assinatura, porque a recorrência realmente reduz o risco do consumidor não ir para o seu produto e aumenta, né, os consumos anuais. O segundo, que é uma ferramenta super importante, principalmente para categorias de nicho, então como vinho, cerveja, que te ajuda a conhecer mais e ter mais exposição a rótulos diferentes. E o terceiro é que ela é indispensável, como eu falei no ponto 1 também, como modelo de e-commerce direto para a indústria, e cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo. E é isso que eu queria passar hoje. Muito obrigado aí a todos, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Ô Guilherme, parabéns, cara, muito legal, conteúdo excelente e também o case maravilhoso. Em nome de toda a equipe do E-Commerce Brasil e da nossa audiência, a gente queria te agradecer. Valeu, obrigado. Boa, muito obrigado, valeu, bom fórum a todos.